Hoje nós estamos na ASAC, Associação dos Cegos de Sorocaba, para falar sobre atividades que eles desempenham aqui. E essa aqui do meu lado é a Raquel. Raquel, tudo bem? Tudo bem. Raquel, fala mais um pouquinho sobre a ASAC. Que tipo de atividades eles proporcionam para os deficientes visuais? Bom, a ASAC, a gente trabalha numa equipe multiprofissional. Nós temos 6 áreas de atendimento aqui na ASAC, todas com a mesma finalidade, que é contribuir para a maior independência do deficiente visual. A maioria dos nossos atendidos são adultos, mas nós atendemos desde o bebê, né? Então a nossa assistida mais nova aqui chega a 1 aninho, mas iniciou o atendimento com 8, 10 meses, e atendemos até o idoso. Então a gente tem um amplo público, na verdade. Para a pessoa que adquiriu a deficiência depois de adulta e chega aqui, a primeira coisa que acontece é que eles querem aprender a caminhar sozinhos, eles querem aprender a usar o computador. Normalmente, majoritariamente, a primeira coisa que o deficiente, que se tornou deficiente depois, já na fase adulta, o que ele chega aqui querendo é aprender a locomoção. Você falou para mim que um dos trabalhos de vocês é promover a inclusão dos cegos no mundo da informática. Como é feito isso? Nós temos aqui na ASAC um laboratório de informática adaptada. Inclusive o técnico, né, em informática, nosso funcionário aqui, meu colega de trabalho, é deficiente visual também, reabilitado na ASAC. E o programa de informática adaptada, ele funciona a partir de um leitor de tela, onde tudo que os deficientes visuais fazem nos comandos sempre usando o teclado, o comando sempre no teclado, ele é ditado no fone de ouvido. Então existe um programa de voz com um leitor de tela que vai direcionando toda a ação dele dentro do computador. Agora, Raquel, qual que são os maiores desafios ou as maiores dificuldades das pessoas com deficiência visual? Aqui na ASAC, principalmente no setor de serviço social, a gente lida com uma demanda que é bastante latente, que é a questão da inserção deles no mercado de trabalho. É um desafio nos nossos dias hoje, é trazer essa inclusão que está tão bem descrita na nossa legislação para a realidade. Então hoje existem lei de cotas, mas ainda há uma barreira muito grande a ser enfrentada com relação à inclusão dessas pessoas nesse mercado de trabalho mesmo. As empresas hoje precisam contratar deficientes e a gente consegue observar, pelo menos aqui na ASAC, que os deficientes visuais eles têm ficado um pouco aquém das outras deficiências ainda. Talvez por uma falta de informação da sociedade, das empresas, enfim. Um somatório de questões que faz com que as pessoas achem, por algum motivo, que o deficiente visual é aquele que menos tem condições de trabalhar, por não enxergar e por ser um sentido que é bastante importante para todos nós, claro. Mas a gente sabe, como nós trabalhamos aqui na ASAC com reabilitação, nós temos a plena certeza e convicção de que essas pessoas têm uma capacidade enorme em fazer diversas atividades. Uma pessoa com deficiência visual bem treinada, ela consegue sair na rua realmente sozinha, sem cão-guia, consegue andar pela casa sem bater nos móveis? É possível isso? E quanto tempo demora? Sim, isso é possível. O nosso atendimento aqui em orientação e mobilidade, ele serve exatamente para isso, para que ela tenha total independência, que ela possa sair sozinha, pegar ônibus, viajar sozinha, se for da vontade dessa pessoa. E ela tem condição, sim. Nós temos muitos casos aqui de pessoas que vêm à ASAC sozinha, já volta para casa, enfim, leva uma vida normal como qualquer outra pessoa, sem ter que estar debaixo da dependência de ninguém. O cão-guia é eficiente? Sim, é um avanço e uma luta nossa aqui, inclusive, para que se estenda esse programa. Apesar da gente ter esse treinamento em orientação à mobilidade, onde a gente utiliza apenas a bengala, nos casos para alguns casos, né, de perda de visão total, o cão-guia é um avanço e auxilia, sim, muito, é muito efetivo, muito eficaz. Mas a gente sabe que no nosso país ainda é muito restrito o número de deficientes que têm acesso a esse cão-guia, porque não é um atendimento, um benefício barato, é caro e ainda é muito restrito e não é valorizado quanto deveria, não é tão valorizado quanto deveria ser. Então, a gente luta para que haja, inclusive na nossa cidade, ou na nossa região aqui, serviços que propiciem a abertura desse serviço para os deficientes. Aqui na ASAC nós não temos nenhum deficiente visual que tenha acesso ao cão-guia, mas nós estamos lutando para que isso se amplie de alguma forma. Mas para os casos onde o cego tem um cão-guia, como é que é a interação entre animal e homem? O cachorro late, o cachorro puxa, morde a barra da calça. O que o cachorro faz para se comunicar com o dono? É feito um treinamento enorme de adaptação do cão
para ele ser guia, né? Há um treinamento anterior a ele ter contato com o deficiente, onde ele é treinado para isso, ele é colocado em uma família que vai com ele em todos os lugares, para que o cão já se habitue com o fato de ver outras pessoas, de se movimentar na rua com um grande movimento de carros de pessoas, em shoppings e tudo. Depois desse treinamento, ele é feita uma seleção, porque o porte do cão tem que ser compatível com o porte do deficiente visual que vai recebê-lo. Então, a altura da pessoa tem que ser compatível com a altura do cão, o peso tem que ser compatível com o peso do cão também. Então, tem toda uma seleção aí. As pessoas costumam ficar um pouco constrangidas quando vão lidar com o deficiente visual e falar assim, eu te vi na rua, você me viu? Né? Aquela questão toda. E não precisa ter todo esse pudor, né? É a nossa forma natural de falar. Então não é necessário ter tanto pudor assim. Então eles dizem que assistem televisão e a gente pergunta, e aí, assistiu aquele programa? Mas isso é muito normal. Na verdade, o sentido é o principal da nossa fala, né? O que nós estamos querendo dizer é que eles ouvem sim e acompanham a programação televisiva sem nenhum problema. Agora, Raquel, e a tal da audiodescrição? Alguns cinemas já têm isso, televisão, não sei se existe alguma que transmite a audiodescrição, mas como é que funciona? A audiodescrição é um artifício muito usado hoje. Aliás, nem tanto quanto deveria, né? São poucos cinemas que ainda tem, mas a audiodescrição ela funciona como uma narração do que a nossa visão percebe com tranquilidade, mas que para o deficiente visual fica complicado de saber o que está acontecendo. Talvez um trecho daquele filme que tenha uma trilha sonora e as cenas vão acontecendo apenas com fundo de trilha sonora, e o deficiente pode se perder nesse momento ali de não acompanhar a história como deveria. Daniel é um menino de 15 anos que mora em uma cidade pequena. Daniel pedala pelas ruas da cidade. O céu está claro e a luminosidade indica que é fim de tarde. Daniel tem uma namorada, que todos chamam de Min. Na beira do rio, Daniel e Min se beijam. Foi? Ela o afasta. Não adianta. Tem alguma coisa errada com a gente. Não tá dando certo, Daniel. Acho que a gente precisa dar um tempo. Min se levanta, veste o casaco e vai embora carregando sua bicicleta. Daniel fica sozinho, sentado à beira do rio. Chegando aí é você. Que pequenininha. Igual agora. Ao ver a foto, seu Madruga relembra o passado. Seu Madruga está com Chiquinha no colo. E cada vez que ele tira a mamadeira, ela chora. Aqui, filhinha, bem aqui. Você fica quietinha, hein? Você vai ver que bonito o passarinho. Quietinha, quietinha. Tá pronta? Menino, você tem que entrar na frente justo na hora em que eu vou tirar a foto da minha filha. Foi o Chaves pequenino que chegou. Menino, eu falei com você. Sai daí. Chiquinha olha curiosa e seu Madruga se aproxima. Você não tá escutando? O que é que você tem? Fome. Seu Madruga fica com um nó na garganta. São poucos cinemas que tem isso hoje em dia. Ainda é uma luta nossa enquanto organização e enquanto pessoas que lidam com deficientes visuais para que isso seja estendido, porque não tem um custo alto e seria muito... ia propiciar para eles, para os deficientes visuais, acesso mais fácil à cultura, né? Cinema, teatros. Agora vamos falar da leitura Braille. É difícil a leitura Braille para quem nunca pegou e vai aprender? Não, ela não é tão difícil quanto a gente imagina. Eu cheguei, inclusive, a fazer aulas de Braille aqui na ZAC, com o professor de Braille que nós temos aqui, que é o seu Claudinei, que é deficiente visual também, ele tem baixa visão. E é uma nova alfabetização, vamos dizer assim. Você vai trocar o nosso símbolo que a gente conhece, né, que são as letras, por pontos. Aqui é o nosso laboratório de informática adaptada. Nós estamos tendo atendimento aí agora, e onde os deficientes aprendem a mexer no computador como qualquer outra pessoa, né? Tem acesso à internet, e-mails, e vão aprender a mexer em planilhas, Excel, Word, tudo isso. Quais que são as atividades desenvolvidas no setor da pedagogia? Bom, então tem inúmeras atividades mesmo, né? Então eu faço com eles o Braille, o ensino do Braille,
do soroban. O braille, por exemplo, deixa eu pegar aqui o material para vocês, até para efeito de conhecimento, né? Então, o braille, ele é formado por 6 pontos em relevo, nessa sequência. Ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a combinação desses pontos em relevo é que vai formar letras, números, código de matemática, letras acentuadas. Então, vou exemplificar aqui, tá? Então, aqui, ó, se eu fizer assim, é o ponto 1 e o 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O deficiente visual, ele vai perceber que aqui está em relevo. É a letra C. Então, são combinações. Ele vai ler letra por letra, símbolo por símbolo, tá? Então, aqui, por exemplo, se eu colocar 1, 2 e 4, é a letra F. Então, eu trabalho também com a baixa visão, que aqui na associação a gente trabalha tanto com o deficiente visual total, aquele que não tem resíduo visual nenhum, como de baixa visão, aquele que tem um resíduo visual que vocês já devem ter percebido. Então, aquela pessoa que pega um objeto, um livro, alguma coisa, e aproxima bem dos olhos, né, para poder ver direitinho o que tem ali. Então, isso aqui é um globo geográfico, né, comum. Aí é feito em relevo para que o deficiente visual possa perceber, né? Então, está aqui em relevo. Certo? Eu faço também com eles a assinatura do nome. Então, aprender a assinar o nome, isso é uma coisa tão importante, é uma independência muito grande quando eles conseguem esse simples ato da gente que enxerga, poder escrever o nome, enquanto que no RG do deficiente visual está escrito lá, analfabeto, a gente tem caso. Hoje em dia, não tanto, eles colocam não alfabetizado, mas isso é uma inverdade, né? Ele é alfabetizado, só que em braille. Quanto tempo uma pessoa leiga leva para aprender o braille, para conseguir ler uma página de uma revista, de um livro? É realmente muito difícil? Não, não é difícil, tá? Não porque eu sei ler o braille, não é por isso não. Tá? Mas isso depende de pessoa para pessoa. Vamos colocar uma criança, né? Exemplificar em relação a uma criança. Se uma criança teve todos os estímulos desde pequenininho, sabe? Aquele negócio bem... o pai, a mãe fez toda a estimulação em casa, foi para a pré-escola, teve todos os conceitos básicos, todas as noções, direita, esquerda, lateralidade. Então, foi trabalhado com ele coordenação motora. Aí, quando ele chegar lá na idade escolar para ser alfabetizado, ele vai ser alfabetizado no mesmo tempo que uma criança que enxerga, tá? E uma pessoa que perdeu a visão, ela já vai ter, assim, um conhecimento prévio, porque já é uma pessoa alfabetizada, aí vai ser alfabetizada com outro sistema, que daí, no caso, seria o braille. Quando eu falo que depende de pessoa para pessoa, tem gente que demora, a escrita é rapidinho, 1 mês, mais ou menos, 1 mês, 2 meses. A leitura é que tem que trabalhar o tato da pessoa. Então, o que acontece? A gente usa, dos nossos 5 sentidos, 80% é a visão. Então, 20% é que sobra para os outros 4 sentidos, né? Então, o deficiente visual não tem a visão. Então, ele vai trabalhar o tato, né? E a gente tem esse trabalho aqui, tem a terapeuta ocupacional, a técnica de orientação mobilidade, na área de pedagogia também, que é trabalhado. Essa cozinha ela é utilizada pelo setor de terapia ocupacional para o treinamento dos deficientes visuais aqui com relação a atividades da vida diária, que é AVD, né, que nós chamamos. Nesse atendimento, eles vão ser treinados a fazer atividades da vida diária mesmo, como o próprio nome diz, onde eles vão aprender a cozinhar. Essa cozinha não tem nenhuma adaptação, ela é uma cozinha normal mesmo. Não, a ideia é que ela seja mesmo normal como o espaço que eles têm em casa, para que eles se adaptem também com o que eles têm em casa, né? Nem sempre eles vão ter acesso a um lugar totalmente adaptado e ideal.
Aqui nós temos os livros em braille, estão todos divididos por categoria, romances, né, livros infantis. Então são esses livros que nós temos. Nós recebemos a maioria deles vindos da Fundação Dorina Novil, que é em São Paulo. Eles fazem essa doação de impressões em braille pra gente. Esses livros que estão com a espiral, eles são a Bíblia, uma edição da Bíblia. Em braille ela dá todo esse volume de livros aqui. Sandro, tá muito difícil aí? Não. Basta concentração e dá tudo certo. Nós vamos entrar agora na sala de terapia ocupacional. São feitos inúmeros atendimentos aqui com adultos, idosos, crianças. Nesse momento agora nós estamos aqui num grupo multidisciplinar, psicologia e terapia ocupacional juntas, atendendo um grupo de crianças. Nós vamos acompanhar o atendimento aí. Então, vamos lá. Qual que é a maior característica das pessoas com deficiência visual? Características psicológicas. É bem variado, é difícil de falar, porque os deficientes visuais eles têm características diferentes, como os que enxergam também. Cada pessoa é única, tem as suas características próprias, suas particularidades, né? Não tem uma coisa assim generalizada que seja semelhante em todos, né? Eu poderia dizer que um traço de personalidade que pode ter uma tendência maior nos deficientes visuais seja uma dependência. Talvez a deficiência visual ela tenha um grau de dependência da própria deficiência. Talvez isso, em alguns deficientes visuais, acabe ficando um pouquinho maior do que necessita. Então, às vezes, eles têm que lutar com uma autossuperação para serem autônomos, independentes e não precisarem ficar passivos, dependendo de outra pessoa. Mas, fora isso, não tem uma característica em comum de personalidade de todos os deficientes, não. Agora, Lucimara, qual que é a importância dessas atividades manuais, principalmente para as crianças que estão começando a vida agora e já nasceram com essa deficiência? Qual que é a importância? Tem alguns objetivos da terapia ocupacional em fazer esses trabalhos, né, em relação a Karen, coordenação motora, isso. Mas assim, no geral, para sentir, para conhecer os objetos, tamanho, distância, peso, tudo isso. E eu vou trabalhar também a parte emocional, que eu sou psicóloga, né, em relação aos conteúdos, ao simbolismo emocional da atividade. E a galerinha aqui adora, né? Qualquer atividade para eles é festa, né? Bom, Raquel, eu queria agradecer então você por mostrar a ZAC pra gente. E quem quiser fazer alguma atividade aqui, que tiver deficiência visual, vem e fala com quem? Bom, nós estamos disponíveis aqui para trabalhos voluntários, doações, enfim, visitas de quem quiser conhecer o nosso trabalho. A gente fica aqui na rua 7 de setembro, número 344, estamos à disposição de qualquer pessoa que queira conhecer. E vindo é só procurar a mim mesma, Raquel, que sou assistente social aqui, ou vir na administração, procurar a Daniele, que também tem todas as informações sobre a instituição. Obrigado, Raquel. Imagina, estamos à disposição.